então agora fazendo o estudo da função seno. Bom, a representação mais básica dessa função é essa descrita como f de x seno de x, ok? E como que seria o comportamento gráfico dessa função trigonométrica? Bom, assim como as outras funções que nós vimos, basta a gente atribuir valores em x, fazer a conta, e o valor que ele der em y, a gente faz essa relação no plano cartesiano, x e y, e essas coordenadas, após serem unidas, a gente tem, então, o desenho gráfico da função, tá? Mas as funções trigonométricas, pessoal, ela tem uma particularidade. Bom, como o estudo da função trigonométrica leva em consideração a circunferência de raio 1, né? Então a gente tem aqui que a origem dessa circunferência ela é exatamente aqui no raio valendo 1, que vale 0. 0 grau ou 0 radiano, certo? Esse pedaço aqui da circunferência, nós temos que vale π sobre 2, que é igual a 90 graus. Esse outro pedacinho, nós temos então os 180 graus, ou π radiano. Aqui nós temos 3π sobre 2, que vale 270 graus. E aqui nós temos 360 graus, que é 2π radiano. Tá? Então, a gente já tem alguns pontos desse círculo que a gente pode estar substituindo na nossa f de x e vendo quanto que dá. Então, a gente vai fazer a tabelinha aqui embaixo. Então, olha só, você tem aqui o x e a gente tem aqui o valor em y, que corresponde ao f de x seno de x. Então, o primeiro valor que a gente vai pegar é o 0 radiano. Então, 0 radiano. Então, o y é igual seno de 0 radiano vale 0. Ok? Depois a gente vai lá para o π sobre 2. Então, o y é igual seno de π sobre 2. O seno de π sobre 2 vale quanto, pessoal? Olha a medida aqui. Vale 1. Depois a gente dando sequência, então, aqui, a gente vai aqui agora para o próximo ponto, que é o π, 180 graus. Então, seno de π vale quanto? A gente andou aqui no arco até 180 graus, e o que aconteceu com o valor em y? Ele foi se aproximando de zero. Então, seno de π vale 0. Agora, o mesmo estudo a gente vai fazer para 3π sobre 2. Y é igual seno de 3π sobre 2, que vale menos 1. Né? Essa medida aqui, até chegar no 270 graus, que é o 3π sobre 2, é exatamente o valor menos 1. E, por fim, temos o valor de x como sendo 2π. Olha o que acontece. Você está andando aqui sobre o arco e olha o que está acontecendo com o eixo y. Ele está se aproximando de zero até chegar em zero quando o seu x for 2π. Tá certo? Então, agora com os valores de x e os valores em y, a gente consegue então traçar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, então, vou passar aqui o eixo. Vou passar o eixo y. Então, aqui nós temos y e aqui nós temos x. Então, nós temos para a coordenada x, temos 0, temos aqui π sobre 2, depois π, aqui temos 3π sobre 2, aqui 2π. Então, vamos fazer esse gráfico agora, plotando os valores calculados. Então, quando o nosso
x for 0 radiano, nós vimos que o y vale 0. Então está aqui na origem, ponto. Quando seu x for π sobre 2, fazendo a continha, nós vimos que esse valor vai ser 1. Então está aqui. Quando seu x for π, olha só, então temos que o y vale 0. Quando seu x for 3π sobre 2, agora ele vale menos 1. Menos 1, mais ou menos aqui, olha. Então temos aqui que o valor de 3π sobre 2 vale menos 1. E depois nós temos que o valor de 2π, ele vale 0. Então olha só, pessoal, agora, como a gente tem pedaço de arco em cada uma desses quadrantes, então quando o seu x é 0 e ele começar a andar até 90, olha só, você tem um pedacinho desse arco aqui, olha, tá? Que é o primeiro quadrante. Depois você vai continuar no segundo quadrante, um segundo pedacinho desse arco. Então está aqui. Depois a mesma coisa, olha só, andou aqui, então você tem aqui mais um pedacinho desse arco. E por fim, para terminar então, para fechar, você tem a representação gráfica do seno. Que se você pegar esse pedacinho e virar aqui, é exatamente a nossa circunferência de raio 1. Tá? Então aqui desse gráfico, pessoal, a gente tira então que a imagem dessa função, ela não vai sair desse valor, entre 1 e menos 1. E o domínio pode ser qualquer valor em x que você vai substituir, né, os valores em radiano durante aqui o percurso desse raio, tá certo? Que você vai, ao substituir na sua função, você vai continuar tendo uma função com o mesmo comportamento gráfico, tanto para esse lado quanto aqui, tá? Esse gráfico, pessoal, esse gráfico que se repete, né, a gente tem o nome de senoide. E ele, por ele se repetir, a função trigonométrica é uma função periódica. Então lembra que eu falei para vocês que ele começa aqui no 0, chegando até o 360, se você virar, é uma volta no círculo. Então, esse pedacinho que conta para a gente a primeira volta, ou uma volta no círculo, isso aqui é chamado de período. Tá? Que nesse caso a gente tem que uma volta corresponde a 2π radiano. Você sai do 0, deu uma volta, chegou aqui em 2π radiano. Tá ok? Temos ainda um outro valor, outro nomenclatura, que é a distância entre o zero em y até o ponto de máxima ou o ponto de mínima. Nós temos que essa medida a gente chama de amplitude. Tá? Ok? Então, finalizando aqui, o domínio dessa função, na verdade, é o conjunto dos números reais. A imagem dessa função é o intervalo entre menos 1 e 1. Tá? Ele não vai sair daqui. Tá ok? A função, o desenho é uma senoide. Tá ok? Digamos assim, o percurso que ele faz para completar uma volta na circunferência é período. E a altura que vai da origem do sistema até o ponto de máxima ou até o ponto de mínima, né, o ponto maior ou o ponto menor, é chamado de amplitude. Ok?